Glória a Deus, bem-vindo ao nosso cenáculo de oração nessa terça-feira, hoje dia 9. Estamos aí também iniciando hoje a abertura da campanha de jejum. Glória a Deus, querido, que seja realmente um tempo muito especial, que nós possamos colher os nossos frutos, da nossa dedicação, do nosso esforço, do empenho de cada um de vocês que tem se posicionado em estar na casa do Senhor, em orar, em jejuar, entregar esse período aqui dos doces, Em nome de Jesus, o organismo vai agradecer bastante, viu? Com certeza. E vamos também ao nosso jejum das 12 horas, aí por essas 12 bênçãos, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor esteja colocando nas mãos de cada um de vocês aquilo que é a sua palavra, a sua restituição, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A palavra de Deus fala que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Onde está o Espírito de Deus, aí também há liberdade. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Como é bom a gente ter essa verdadeira liberdade. Liberdade para pensar, para agir, para amar ao Senhor. Liberdade principalmente para deixar Deus governar. Em nome de Jesus. Porque a falta de liberdade nos traz insegurança. Aquele que não tem liberdade, ele tem insegurança. Aquele que não é livre, a sua vida fica retida no mundo espiritual. Seu coração fica preso. E nós somos livres, totalmente livres. As nossas emoções não nos comandam. Os nossos problemas não nos comandam porque somos livres. Nós temos essa liberdade, Senhor, em Cristo Jesus. Eu te peço nessa noite, nesse cenáculo de oração, liberta mesmo, liberta. Muitas vidas vão ser libertas, Senhor. Liberta de todo tipo de opressão, de julgamento, de condenação. Em nome de Jesus. Liberta principalmente do ódio. Liberta principalmente da vingança, dos desejos malignos, dos pensamentos malignos, pensamentos que de forma alguma agrada a Deus. Em tudo que nós não conseguimos agradar a Deus é pecado. E nós pecamos por pensamento, por palavras, por atitudes, por olhares. Por isso te peço em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Não só nos perdoa, mas nos ajuda a não cometer o mesmo pecado, o mesmo erro, a mesma falha, a mesma omissão. Nos perdoa, mas não nos ajuda, Senhor, a não guardar nenhum tipo de sentimento de ódio. Porque a tua palavra é clara, se nós não amarmos o próximo, e não é quem nós achamos que temos que amar, se nós não amar o próximo como a nós mesmos, nada adianta, Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia das nossas vidas, do teu povo. Eu te peço, eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos realmente viver um tempo muito especial de Deus, para que nós tenhamos liberdade de pedir e receber, de buscar e encontrar, de bater e abrir. Em nome de Jesus, como nós temos visto aí na tua palavra, no Salmo 84, o Senhor não nega bem algum, o Senhor não nega, o Senhor não recusa, não recua, não recusa, não nega, não falha bem algum aqueles que andam retamente, Pai. E que o justo jamais vai mendigar o pão. E onde há uma injustiça, Senhor, nas nossas vidas,
onde há uma atitude nossa de injustiça, Senhor, até para com o próximo, na nossa forma de pensar, ou de julgar, já que nós não temos o direito de julgar. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos seus filhos pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos aí nessa super campanha de jejum e é interessante o tema dessa campanha. Nós temos realmente que nos posicionar, porque é o jejum da quebra de oposições, né? E às vezes até a nossa própria carne se opõe contra as nossas vidas, né? Você precisa estar na igreja, você precisa buscar o altar, você precisa buscar a palavra, você precisa orar. E a oposição da carne às vezes, não, estou cansado, não aguento, não consigo, né? A oposição de ler a Bíblia é grande. Quando se fala em quebra de oposições, nós temos que abrir o leque aí e começar por nós mesmos. Então vamos nos posicionar nesse jejum para que essas oposições sejam quebradas, que haja cura no nosso interior, na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos vencer realmente essas oposições, em nome de Jesus Cristo. E é interessante que nessa campanha o apóstolo estava ministrando e uma das coisas que chamou muita atenção é que a gente às vezes somos convocados por Deus, né? Somos enviados por Deus, somos separados por Deus para fazer uma grande obra. E é maravilhoso quando você tem um envio para fazer uma grande obra. A gente fica feliz, olha, uma responsabilidade grande fazer uma grande obra. Agora, o grande problema e a grande situação que nós muitas vezes não conseguimos enxergar é que a grande obra que Neemias, por exemplo, foi enviado para fazer, estava o local totalmente em grande ruína e miséria. Então, sempre que nós somos enviados a fazer alguma coisa, a gente sempre espera, né, o terreno, né, aplainado, tudo já pronto para começar. Não, a coisa ali estava totalmente fora de um contexto real e verdadeiro. Então, havia ruínas. E é interessante que quando Deus manda Elias para a casa daquela viúva, Elias foi ali para fazer também uma grande obra. Mas o que ele encontra naquela viúva, naquela casa e na viúva, e nas condições financeiras dela? Grandes ruínas. Então, sempre quando Deus nos dá uma missão, você pode ter certeza que, né, bispo, às vezes se fala, começa o teu ministério pela tua casa, e você fala, não, prefiro começar por fora, porque em casa a coisa está feia, né, família, essas coisas todas, né? Então, não fuja jamais de desafio, querido, em nome de Jesus. É uma grande obra, né? Como que Davi pegou o reinado de Saul? Totalmente detonado, destruído, o povo com um sentimento totalmente errado. Então, nós temos que buscar essa verdade. Quando Deus nos envia para uma grande obra, nós não vamos encontrar coisas boas ali, mas nós temos um poder de transformação. Você pegar todos os grandes servos de Deus, né? O que pegou Isaac quando Deus falou, não vai para o Egito? O Egito, não, Deus, o Egito tá bom, ali tem emprego, tá bom, né? A economia tá ótima, vou sustentar minha família. Deus falou, não, eu vou te dar uma grande obra, você vai para um outro lugar. Ele foi lá e falou, meu Deus, ele pôs a mão na cabeça e falou, será que Deus não se enganou, não? E ninguém colhia, ninguém plantava e não colhia, mas ele plantou naquele ano e colheu 100 por um. Deus começou a fazer uma grande obra ali. Em nome de Jesus. Amém. Então isso é muito sério. Jesus Cristo, quando ele pega, né,
seu chamado, a sua missão, seu envio por Deus, o que ele encontrou? Pessoas totalmente ignorantes, pessoas que o perseguiam, pessoas que não acreditavam nele, pessoas que não ajudaram, pessoas que deu trabalho, até mesmo os discípulos deram um grande trabalho para Jesus. E um monte de gente doentes, fracassados, endemoniados, pecadores. A igreja que poderia estar um pouco melhor, a sinagoga estava pior ainda, as pessoas que cuidavam nos sinagogos, ali estava o maior problema estava ali, a religiosidade, todas as informações, enfim. Jesus pegou um caos e ele realmente revolucionou. Tanto é que politicamente ele foi ignorado e acharam que ele fosse ser um grande político e tomaram o cargo do próximo rei ou do rei que estava atuando naquele momento, mas enfim, ele parecia ser uma ameaça politicamente, mas ele não foi para isso. Então, em nome de Jesus, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que está muito tempo fora da igreja ou nunca entrou numa igreja, você pega a vida da pessoa totalmente uma ruína, né? Você vai ver, é só coisas erradas. Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, que nesse jejum nós possamos nos posicionar para que Deus possa nos enviar a fazer uma grande obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que essa unção de reconstrução, de reforma, né, de base, de formar uma base sólida, esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Mas se você for reparar uma segunda situação dentro desse contexto, todas essas pessoas que pegaram uma grande obra, mesmo que estivesse em grande ruína, foi com amor, foi com tolerância, com paciência, com dedicação, com fé e principalmente o amor. Em nome de Jesus. E é isso que a gente precisa buscar. Você precisa ter amor. Eu vejo muitos, eu procuro tentar me corrigir, porque eu sei que é uma situação difícil, mas eu vejo muitas pessoas superficial, sabe? Muitas pessoas superficial. Isso é muito sério. Então nunca seja superficial, porque Deus não é superficial. Né? Deus é sim, sim, não, não. E quando Ele te ama, você pode estar a pessoa mais suja, pecadora, e Ele te ama, e Ele vai tratar você como qualquer outra pessoa. Deus não olha para o anel, Deus não olha para Ele, olha, a palavra diz que Ele vê o coração. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. E ontem nós estávamos falando sobre o capítulo 14 de Números. É muito interessante esse capítulo, que eu gostaria que depois vocês lessem com muito carinho aquilo que a gente tem ministrado, para que vocês possam entender melhor a palavra, né, e aprender cada vez mais com a palavra de Deus. E ele fala sobre essa grande rebelião ali do povo, o posicionamento que o povo teve, né? Mas eu vejo aqui no versículo 8, quando Caleb fala: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra. Então Caleb fala: se o Senhor se agradar de nós. Então eles precisavam ter uma atitude. Porque Caleb sabia que não era pela força dele e do exército do povo, mas pela mão de Deus. Eles venceriam aquele inimigo. Mas Deus precisa se agradar. Amém? Em nome de Jesus. E às vezes a gente se esforça para as pessoas nos agradar. É o grande problema, a gente fazer coisas superficial, né? Tem muita gente que acaba se dando mal no casamento porque fez tudo daquilo que ela não gosta, daquilo que não é verdade da vida dela,
mas ela fez para agradar o namorado, depois o noivo, né? E assim chegou na hora, depois que casou, e depois chegou uma hora que não aguenta mais sustentar aquilo que não é uma verdade. Então, Caleb fala assim, nós temos que nos agradar ao Senhor com as nossas atitudes, com o nosso dia a dia, com o nosso coração. Que essa seja a nossa verdade constante. Mas o que acontece nesse texto aqui é que aqueles 10 espias, não só ele realmente desagradou ao Senhor, né? Porque a coisa foi tão feia ali, versículo 10 fala que apesar disso, toda a congregação disse a Josué e Caleb, deveriam ser apedrejados, porém a glória do Senhor apareceu na tenda. Então Deus fez com que a glória aparecesse ali, porque eles queriam apedrejar Josué e Caleb, porque eles queriam bem. Porque eles estavam falando, vamos para frente, vamos para cima, não vamos recuar, é tempo perdido, é horas perdidas. Não foi hora nem tempo, foi anos perdido, né? Mas o desejo daquelas pessoas de apedrejar quem estava pensando em algo melhor. E hoje em dia é isso, nós estamos vivendo isso nos dias de hoje, né? Então, o versículo 11 fala assim, até quando este povo me provocará? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Então Deus fala para Moisés, até quando, Moisés? Isso é muito sério, querido. Meu coração dói quando eu leio um texto, uma palavra como essa. Até quando? Até quando você vai ficar, sabe, nessa meia fé, nessa meia crença, nessa meia entrega, né? Vou esperar para ver o que vai acontecer para mim fazer. Então, em nome de Jesus, Deus fala, até quando, Moisés? Até quando? Esse povo vai provocar a minha ira, esse povo não crê em mim. Até quando? Sabe? Se Jesus tivesse mais 3 anos na Terra, ele ficou 3 anos no seu ministério, no missionário ali. Se Jesus tivesse, não vou morrer agora, vou esperar mais 3 anos. Será que nesses 3 anos as coisas mudariam alguma coisa na vida de muitas pessoas? Porque no dia que ele estava ali, resolveram todo mundo falar, não, crucifica Jesus Cristo e solta Barrabás, né? E ficou ali do três, quatro pessoas, daqueles que verdadeiramente o acompanhavam, né? Porque a maioria deles foram embora. Então até quando as pessoas vão viver dessa forma? Até quando? Eu acho que Neemias falou, até quando vocês vão ficar nessa humilhação, nessa vergonha? Então, em nome de Jesus, eu quero que essa palavra hoje possa revolucionar a tua vida, a tua história, em nome de Jesus Cristo. E é muito sério, porque o versículo 12, Deus fala, eu vou feri-lo com pestilência, né? E desapossá-los, e farei de você, Moisés, né, um povo maior e mais forte do que este. Demoraria alguns anos para Deus fazer uma nova geração através de Moisés. Deus estava disposto a pegar o velhinho Moisés, fazer ele ter filhos, fazer ele, né, como ele fez com Abraão, e dar para ele uma nova geração e formar um novo povo, como ele formou através de Noé, como ele formou, né? Então Deus, ele estava disposto, porque era muita palhaçada, literalmente. Deus fala que eu fiz sinais no meio deles, eu fiz sinais para que eles vissem a minha glória. Então, querido, é muito sério. Agora, o que pesa muito é o que a gente vê aqui. Eu quero que você depois leia mesmo esse texto, capítulo 14, o 15, em casa depois, com mais tempo. O versículo 18 ele fala assim, o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Deus é tardio em irar, mas é rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão. Então Deus, não se ira facilmente, né? Ele é bondoso, ele perdoa.
pecado, a iniquidade e a transgressão, né? Mas não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então Deus não está para brincadeira também, querido. Deus não é um Deus castigador, mas nós atraímos o pecado, nós atraímos, perdão, castigo para as nossas vidas. É a mesma coisa. Tá? Não põe o dedo na tomada, né, que vai dar choque. Ah, mas você deixou eu pôr. Não, você que pôs, foi avisado para você. Então Deus, Ele tem nos avisado, tem colocado para que a gente possa andar corretamente. Né? E aqui é muito sério esse versículo. E Deus, Ele deixa isso muito claro. Agora, o que aconteceu? Não sei se vai dar tempo para a gente comentar, mas é importante a gente ver aqui do versículo 20 em diante. Deus fala sobre o castigo que Ele trouxe. Não porque Deus chegou lá e com o chicote começou a bater em todo mundo, mas eles atraíram o mal, atraíram o castigo. É a mesma coisa ter uma caixa de marimbondo, você pode ficar ali, né, de boa, mas se você for bater na caixa de marimbondo, quando eu fui criança eu já sei o quanto que é complicado você destruir uma caixa de marimbondo e achar que você corre mais do que eles, né? Você corre e ele voa. Então, você está assim, em desvantagem. Eu estou em muita picada porque a gente era moleque, fazia, essas aprontavam. Ah, vamos bater e sair correndo, né? Então, ele está lá de boa, marimbondo está lá, você nem percebe que tem marimbondo ali. Então as pessoas atraíram a maldição sobre a sua vida. Este é o grande problema. Este é o grande problema. Então ele fala no versículo 20, o Senhor respondeu, conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens, preste atenção nisso. Deus perdoou. Deus não tirou o bem, que é entrar na terra prometida, a promessa, ele manteve. Mas preste atenção no versículo 22. Literalmente eu não queria chegar nesse versículo, porque eu acho aqui muito sério. Muito sério. 10 príncipes, 10 cabeças de família, com atitudes totalmente distorcidas. E a gente vê alguns delinquentes hoje em dia, alguns políticos que parece os caras não tem, o cara não fez nenhum primário, parece que é desprovido de inteligência, literalmente, né? E veja, esses homens lá naquela época também não era diferente. Deus fala assim, nenhum desses homens, dos homens que viram a minha glória, Deus não está brincando aqui, Deus não fala, eu resolvi unidunité, né? Não, nenhum desses homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova. Já 10 vezes já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Por 10 vezes, por 10 vezes, naquele período tão curto. Porque não estão falando aqui dos 40 anos, estão falando do período que eles chegaram à próxima terra prometida, né? E tiveram que voltar para trás. Um período curto, 6, 8 meses, mais ou menos, 10 talvez. Deus viu o povo se rebelar e fazer coisa errada. Por 10 vezes me puseste à prova, não obedeceram a minha voz. Nenhum deles, versículo 23, a coisa vai esquentando aqui, né? Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Espera aí. Estou falando de 12, ficaram 2 que foram, né? Foi Josué e Caleb. Mas aqueles 10 não viria. E Deus foi muito mais longe do que tudo isso. Olha o que diz o versículo 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve o que outro espírito, não espírito de rebeldia, mas de temor, e perseverou em seguir-me, e eu
farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá aquela terra. Versículo 29 agora. Nesse deserto, veja o que diz Deus, fala que nesse deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Então, todos os homens que, todas as pessoas ali que tinham 20 anos para cima, né? Quem estava com 19, 18 se safou, né? Salvou. Mas de 20 anos para cima, Deus fala, todas essas pessoas, vocês não entrará na terra da qual jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, os quais vocês dizem que serão por presa, esse eu farei entrar, e conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Todas as pessoas de 20 anos para cima, salvam Josué, Caleb e as suas famílias. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos e levarão sobre si a infidelidade de vocês até que o cadáver de vocês se consuma nesse deserto. Segundo, olha que coisa louca, que coisa séria. Versículo 34. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, foram 40 dias, 40 dias, cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiências do meu desagrado. Jesus amado, não queira nunca cair na mão de um Deus irado. A palavra fala que Deus é tardio sem irá, mas jamais inocenta o culpado. Então, ele perdoa, se pedir perdão, ele vai te perdoar, mas não brinca com Deus. Não faça coisas que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Coma cuidado, em nome de Jesus. Porque quando Deus, ele abençoa, não tinha o que mudaria na vida de Caleb, de Josué e de toda a sua família. Eles foram abençoados, porque os seus líderes, os seus cabeças de família, que foi Josué e Caleb, daquelas famílias, foram pessoas honradas e Deus honrou. Por isso a palavra fala que jamais viu o justo a mendigar, a ser desamparado, porque o povo havia desprezado o Senhor. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você realmente possa buscar essa unção sobre a tua vida, de um homem reto, de uma mulher reta, de um servo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois, não dá tempo, a gente termina de ler versículo 36, 37. É muito forte isso. Então, esses homens morreram de praga. Versículo 7 fala que esses homens que falaram mal da terra, falaram mal de uma terra boa, que loucura, Falaram mal da terra, morreram de praga diante do Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, eu quero que a palavra do Senhor te proteja. Estou falando isso porque eu sei que esse grupo que aqui está são pessoas que procuram andar em santidade, Mas se existe alguma situação na tua vida, põe em dia, peça perdão, muda de comportamento, muda de rota. Em nome de Jesus, só não vira 360 graus, mas que for necessário vira 180 graus, mas vira. Em nome de Jesus, pega um caminho que agrada ao Senhor, porque você tem muito a colher, a viver e a deixar uma herança bendita para uma geração bendita.
Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus possa marcar a tua história, a tua vida, com essa palavra, com essa unção, em nome de Jesus Cristo. Por isso, o cenáculo de oração veio aqui para te abençoar, para colocar sobre a tua vida a bênção do Senhor. E esse é o Deus. Quando Ele promete, Ele cumpre. Agindo Deus, ninguém pode impedir, tanto para o bem como para o mal. Ninguém pode impedir. Então, em nome de Jesus Cristo, quando Deus falou para Cã, é o seguinte, ninguém pode impedir. Josué teve que cumprir o que Deus tinha falado. Em nome de Jesus, nós precisamos realmente prestar muita atenção naquilo que Deus está falando. Peça revelação para Deus. Tinha sempre falado para vocês isso. Peça revelação para Deus. Deus tem mostrado algumas coisas que, olha, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós precisamos realmente abrir o nosso coração, os nossos olhos espirituais para enxergar. Porque uma coisa é certa, há muitos frutos bons, poderosos, maravilhosos que nós vamos colher. Mas há muitas pessoas que não vão conseguir colher. Como o apóstolo falou hoje, pessoas que estão na apostasia, ouvindo ensinamentos de demônios, coisas que não têm base, coisas que só agradam. A pessoa às vezes quer ouvir o que quer que a gente fale o que ela quer ouvir. Então, em nome de Jesus Cristo. Porque é assim, só para a gente terminar aqui. Se você está orando por uma pessoa, Deus te traz uma revelação que ela vai ser curada. Olha, Deus está revelando, você vai ser curada, então, em nome de Jesus. E se Deus revelar que ela vai morrer? E você falar, você vai ser curada. Glória a Deus, aleluia, tal. Me sinto aliviado. E se Deus falar, não, ela não vai sobreviver, ela vai morrer. Você fala, olha, Deus está mostrando que Deus vai recolher. Eu já, muitas vezes, tem algumas situações que aconteceram com algumas mortes. Para mim não foi surpresa, porque Deus já tinha avisado que ia recolher. Então, em nome de Jesus, Deus avisa, Deus fala. Deus é Deus de revelação. Ele não faz nada sem primeiro avisar os seus servos, os seus profetas. Então, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Que o poder de Deus seja sobre a tua vida. Antes aí, o ano passado, tinha profetas, de fazer a fila de profetas. Depois que a eleição acabou, que as profecias não deram certo segundo aquilo. Lógico que houve uma série de situações, mas a profecia que o outro não entraria. Mas o fato é que entrou. Só que hoje eu não vejo mais nenhum profeta. Então, ainda continua. A gente tem buscado de Deus essas palavras, essas profecias, mas sem alarme. E para a gente orar, Deus revela para a gente orar. Deus revela para a gente se posicionar. O profeta não ganha ponto com a palavra, porque não é dele, é de Deus. Que ponto eu posso ganhar com aquilo que não veio veio de Deus? Traz uma revelação, não tenho ponto nenhum, mérito nenhum. A única coisa que eu tenho que fazer é bem feito falar aquilo que Deus profetizou. Mas uma coisa é certa, esse grupo que tem perseverado, nós já viramos a noite aqui. Eu estou declarando para você em nome de Jesus, como profeta de Deus, essa quarta-feira, dia 10, será uma quarta-feira muito extraordinária na tua vida, de bênção, de vitórias, porque a presença de Deus, ela é maciça, ela é física, ela é poderosa. Em nome de Jesus. Quando eu tenho a presença de Deus, o diabo não chega perto. Então, receba essa liberação, essa unção, em nome de Jesus Cristo. Eu te digo, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo, homem e mulher valente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, uma boa noite para todos, em nome de Jesus. Que o Senhor te
fortaleça cada dia mais, que seja uma noite tranquila de sono, de descanso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, bispo. Deus Boa noite. abençoe a todos. Amém. Boa Aleluia. noite. Boa noite, Deus querido. abençoe. Amém. Deus Boa abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, bispo, pastora Carmen e todos. Até amanhã. Amém. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos. Boa noite, pastora Carmen. Boa noite. Boa noite, Lourdes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom descanso a todos. Tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem, pastora? Tem que estar, né? Deus abençoe. Na mão do Senhor tem que estar tudo bem. Em nome de Jesus. Debaixo da promessa. As nossas lutas sempre nos mostram o caminho da vitória. Amém? Deus abençoe. Uma boa noite para todos. Até amanhã. Daí-se. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar a vontade. Até amanhã. Amém. Assim logo que é por tempo. Amém. Amém. Amém.